Sem açúcar na dieta, o que acontece no seu corpo? Quais os benefícios? O que pode acontecer? Será que eu vou ficar agitada? Será que eu não vou ficar? Você já pensou em ficar 30 dias em abstinência de açúcar, daquele docinho que você ama depois do almoço? Ou aquele cafezinho todo açucarado, bem docinho, bem melado? Será que vale a pena mesmo esse sacrifício? Para quem mais está indicado, quem mais se beneficia? E também vou dar dicas práticas para que você coloque isso aí no seu dia a dia e teste por 30 dias ficar sem açúcar na dieta. E se você ainda não me conhecia, eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica, a minha primeira formação foi em cardiologia, depois fiz MBA em gestão em saúde, depois fui estudar medicina integrativa e nutrologia para poder dar um atendimento por completo para os meus pacientes. E esse canal é um canal dedicado à saúde integrativa, então seja muito bem-vindo ao meu canal. Já ative aqui o sininho e se inscreva no canal. Se você não se inscrever e não ativar o sininho, você perde os novos conteúdos que eu posto aqui toda semana. Bom, vamos entender primeiro qual açúcar eu estou falando, porque açúcar é um termo utilizado para muitas coisas, né? E quando você pensa em açúcar, você pensa ou no açúcar de mesa, açúcar branco, né? O açúcar refinado, ou um açúcar mascavo, um açúcar cristal, e até mesmo os açúcares de alimentos, né? Como doces e tudo mais. Então, primeiro, qual que é a diferença de cada coisa? Tem açúcar nas frutas? Tem açúcar nas frutas, por exemplo, a frutose, né? Mas não é desse açúcar aqui que esse vídeo está falando. A frutose presente nas frutas, se também consumido em excesso, em grande quantidade, também vai fazer mal para o seu corpo, vai fazer mal para o seu fígado. Tanto é que pessoas que são diabéticas, que precisam reduzir a glicose, a gente indica tá comendo alimentos e frutas com baixo teor de frutose, né? Uma fruta mais low carb, uma fruta com índice glicêmico mais baixo. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal das melhores frutas para diabéticos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês acessarem no próximo vídeo. Então a gente não tá falando do açúcar da frutose. Tem um outro açúcar chamado de glicose, né? Chamado também de dextrose, que tá presente nos carboidratos. Então, por exemplo, quando você come uma massa, né? Quando você come um macarrão, um arroz, um carboidrato simples, principalmente, rapidamente no seu corpo, isso se transforma em dextrose, em glicose, e faz aquele pico de glicemia na sua corrente sanguínea. E é por isso que durante a dieta low carb, tanto para emagrecimento como para controle de glicemia, de triglicerídeos, a gente reduz também alguns tipos de carboidratos na nossa dieta. Mas também não estou falando desse açúcar, que é a glicose especificamente presente nos carboidratos, tá? A gente está falando aqui da sacarose, que é o açúcar de mesa, né? Que é o açúcar que a gente coloca no cafezinho, o açúcar cristal, o açúcar mascavo, o açúcar refinado, seja ele feito em um processamento de refinamento ou não. E a sacarose, que é sobre o açúcar que eu vou falar hoje aqui principalmente, a sacarose, ela vem principalmente da cana-de-açúcar. O maior consumo da população é o açúcar vindo da cana-de-açúcar, e também a indústria alimentícia descobriu uma forma até mais barata de produzir esse sabor adocicado para os alimentos e começou a colocar o xarope de milho com alto teor de frutose, né? Que é muito encontrado aí em alimentos embutidos, enlatados, então tem que ficar de olho nisso, tá? Então nós vamos falar aqui sobre a sacarose, que é o açúcar de mesa, o açúcar que você coloca aí nos alimentos, e o xarope de milho e essa sacarose presente aí em vários alimentos, como por exemplo os doces, né? Bolos em geral, adocicados, né? Feitos com açúcar, chocolates, né? Que são ao leite, cheios de açúcares, enfim, todos esses docinhos e guloseimas que a gente come no nosso dia a dia. Agora que vocês já entenderam qual tipo de açúcar nós estamos falando nesse vídeo, gente, eliminar o açúcar da dieta por 30 dias, esse açúcar de mesa, o açúcar dos doces, pode trazer diversos benefícios para a saúde que eu vou citar aqui agora. Então você vai entender o que vai acontecer no seu corpo. Lógico que esses benefícios vão variar de pessoa para pessoa, até porque depende do consumo que você está fazendo hoje ou consumia antes, tá? Mas o primeiro benefício que você já vai ver de cara é redução da sua glicemia. Se você puder ter a oportunidade aí de medir a glicemia pós-alimentação e a glicemia em jejum, em uso do açúcar, e depois de uns 10, 15 dias já utilizando aí a nova dieta sem açúcar, você vai perceber que a sua glicose, tanto pós-prandial, pós-alimentação, quanto a tua glicose de jejum, vão reduzir. Por que que isso vai acontecer? Quando você
absorve no seu intestino aquele açúcar do seu cafezinho, o açúcar do bolo, enfim, do que você comeu aí açucarado, vai para a corrente sanguínea e faz aquele pico de glicose. Então vamos supor que você estivesse ali com 70, 80 de glicemia, né, em jejum. Quando você come, vai lá e vai subir rapidamente essa glicose. Tem gente que chega aí a 200, 300, dependendo como é a sua glicemia basal, né? Quem já é diabético, às vezes chega aí a 400, 500 de glicemia após a alimentação. E além disso, isso acaba trazendo aí também uma rápida liberação de insulina pelo seu pâncreas, porque o açúcar vai passar pelo pâncreas, o pâncreas vai falar assim, opa, preciso produzir insulina para que eu consiga digerir esse açúcar que a Bruna comeu, né? E poder levar esse açúcar para dentro da célula. E daí vai fazer um pico de insulina. E com o tempo, isso vai se tornando cada vez mais difícil para o seu corpo, porque é tanto pedido, é tanta demanda, produz insulina, produz insulina, produz... Chega uma hora que teu pâncreas não suporta, né? E ao mesmo tempo começa a ter a resistência insulínica periférica. Mesmo que você produza toda a insulina do mundo, você não consegue usar essa insulina adequadamente, porque o seu corpo começa a ter dificuldade para usar pelo excesso de glicose. Então, além de reduzir a glicose, o segundo benefício é a redução da insulinemia. Então, quem tem insulina muito alta aí, que já tem dosado a insulina, é muito interessante estar fazendo essa redução, essa retirada do açúcar por pelo menos 30 dias para você observar isso no seu corpo. Pessoas que têm insulina alta, né? Geralmente sobrepeso, né? Obesidade, pessoas que têm síndrome de ovário policístico, que tem hiperinsulinemia. Então, nesses contextos, é muito interessante a retirada do açúcar da sua dieta. Segunda coisa que vai acontecer no seu corpo, você vai perder peso, tá? Bruna, mas eu vou começar a emagrecer demais, eu já sou magra. Você é um falso magro, você vai começar a perder gordura, mas daí se você fizer uma atividade física, você fizer uma musculação, você vai ganhar massa muscular, tá? Porque tem muita gente aí que é magro demais, mas na verdade é falso magro, tá cheio de tecido gorduroso e tem pouca musculatura. Não é saudável do mesmo jeito que um obeso, tá, gente? Então esse benefício de perder peso, perder gordura é muito interessante, porque o açúcar ele é muito calórico. Então quando você consome o açúcar branco, o açúcar mascavo, o açúcar cristal, ele vai trazer muito excesso de caloria na sua dieta e isso vai fazer mais produção de gordura. Esse excesso de glicose vai ser transformado em gordura no seu corpo. O teu corpo vai utilizar rapidamente um pouco para gerar energia e o resto vai ser transformado em gordura e você vai engordar. Terceiro benefício, você vai ter mais energia, menos fadiga no seu dia a dia. Seu dia a dia vai ser bem melhor. Mas Bruna, eu tirei o açúcar por 3 dias e comecei a ficar mole. Sim, nos primeiros dias você vai sentir abstinência, né? Você vai sentir a falta do açúcar. Você vai estar reeducando o seu corpo a utilizar as fontes de gordura que estão estocadas como fonte de energia. Então realmente tem que ter um pouquinho de paciência. Nos primeiros dias você pode sentir mais cansaço, mais moleza, essa abstinência. Mas depois de uma semana sem açúcar, eu te garanto que o seu corpo já vai estar conseguindo já se acostumar a utilizar as fontes gordurosas. Então ele vai lá na sua gordurinha que está estocada aqui no pneuzinho, que está estocado no teu fígado em forma de gordura no fígado e vai usar essa gordura para produzir energia. E essa energia vindo da gordura, ela é muito melhor para o cérebro. Ela é muito mais ativa, ela te dá muito mais potência para o cérebro, para você pensar, para você poder raciocinar. Por isso, gente, dias que eu tô, por exemplo, gravando aqui, que eu tô estudando, eu não consumo nada de açúcar. Eu fico 0 açúcar, ou até mesmo quando não estava grávida, agora eu não tô fazendo, mas quando não estava grávida eu fazia jejum intermitente, porque, gente, é uma potência para o cérebro, é muito bom. Experimentem que vocês vão amar. E me contem aqui se vocês já sentiram essa diferença da disposição, essa diferença da energia ao ficar sem açúcar depois de algum tempo. Quarta coisa que vai acontecer no seu corpo, redução da inflamação crônica. Eu quero te fazer até um desafio. Dose hoje os seus níveis de homocisteína e PCR e depois dose novamente daqui 30 dias com abstinência de açúcar, sem açúcar na dieta. Gente, a diferença é enorme, tá? Não só dos marcadores inflamatórios, mas também da sensação que você realmente tem no seu corpo. A redução da inflamação, a redução do inchaço, da retenção líquida, a redução de dores crônicas, porque a inflamação geralmente vem ligada à dor. Então, quanto menos açúcar
você colocar na tua dieta, menos inflamação. Por quê? A açúcar faz aquele pico de glicemia, faz o pico de insulina, e insulina libera citocinas inflamatórias se tiver em excesso no seu corpo. E essas citocinas inflamatórias vão para as células e geram essa inflamação crônica celular. Daí aumenta o limiar de dor, você acaba tendo piora das suas dores crônicas, você acaba tendo mais inflamação articular, mais inflamação cerebral, você começa a ter problemas de memória, você começa a ter dores de cabeça. Então tudo está interligado, todas as células do seu corpo sofrem com isso. E quando a gente também retira açúcar, reduz também o estresse oxidativo, reduz os radicais livres, então aumenta o equilíbrio dos radicais livres no nosso corpo, a gente combate mais radical livre e com isso também a gente evita aí doenças futuras, até mesmo com doenças cancerígenas. A quinta coisa que eu quero explorar melhor aqui é a redução da dor. Então você que sofre de enxaqueca, você que sofre de dores crônicas, né, dores no corpo, dores articulares, fibromialgia, vive com dor e tá sempre tomando remédio para dor. Inclusive toda vez que eu posto alguma coisa sobre remédios para dor, efeitos colaterais lá no meu Instagram, esses dias eu falei sobre o paracetamol, que foi identificado nos últimos tempos, né, por estudos científicos, que é um dos maiores causadores de problemas hepáticos na população, né? E daí as pessoas vêm me perguntar, mas o que eu tomo pra dor? Como é que eu vou viver sem remédio pra dor? Mas, gente, vocês têm que aprender a viver sem remédio. Vocês têm que aprender a tratar a raiz do problema e tirar o que tá te agredindo. Não é agredir e depois tentar tratar, agredir o tempo todo. E se você tá comendo açúcar demais, você tá agredindo o seu corpo. Por quê? A gente reduzindo o açúcar, a gente vai estar reduzindo a inflamação, como eu expliquei pra vocês aqui. Tem também estudos científicos já comprovando que a modulação das proteínas inflamatórias do seu corpo, né, tem relação com o consumo de açúcar. Então, você reduzindo o açúcar, você reduz a expressão de genes que estão relacionados às dores crônicas e à inflamação, você reduz a insulina, você reduz os marcadores inflamatórios e tudo isso gera redução e controle da dor. Experimente e depois me fala, tá? E quem já faz isso, me conte aqui nos comentários. E o último benefício que eu quero citar aqui, mas são inúmeros benefícios, eu tô escolhendo alguns mais específicos, é a redução da pressão arterial. Você sabia que muita gente tá com pressão alta, tá hipertenso, já tomando remédios para pressão por conta da insulina alta? Pois é, a insulina alta faz com que você tenha pressão alta. Então, se você tá se enchendo, se entupindo de açúcar e tá o tempo todo fazendo insulina e pico de insulina, a tua insulina basal é uma insulina alta, você vai ter hipertensão por conta dessa hiperinsulinemia. Esse excesso de insulina, quando passa pelos seus rins, fazem ali uma sinalização, falam para os seus rins, retém mais sódio. E quando retém mais sódio, retém mais água, retém mais líquido. E daí a pressão sobe e você fica com excesso de sódio, excesso de insulina e excesso de líquido ruim no seu organismo, aumentando a sua pressão. Então uma coisa está ligada à outra, gente. Não tem como ter saúde se você não começa cuidando da sua alimentação. Então vocês viram quantos benefícios para a saúde tem em você reduzir e até retirar o açúcar da sua vida, tá? Não só por 30 dias, né? Essa experiência de 30 dias é para você ver na prática os benefícios, mas, por exemplo, eu pratico uma dieta low carb, eu como açúcar mesmo, de doce, de bolo, açúcar cristal, açúcar refinado nunca, né? Mas às vezes a gente come num doce, mas muito de vez em quando, uma vez por mês, quando eu vou numa festinha, quando eu saio com alguns amigos, pra não ficar aquela coisa de, nunca come, ela é a chata e tal. Mas, gente, a diferença que isso fez na minha vida, eu posso dar o meu testemunho aqui, porque eu tenho 3 doenças autoimunes e hoje estou em remissão, né? Tô curada, eu me considero curada, né? Me considero curada em nome de Jesus, porque eu estou cuidando da minha alimentação. Justamente porque eu tô controlando esse excesso de açúcar, minha inflamação reduziu enormemente, então tudo melhora no nosso corpo. Eu não sinto dores nenhuma, eu me sinto com mais foco, com muito mais disposição, eu não tenho indisposição, eu era uma pessoa que vivia com sono. Eu comia na hora do almoço, por exemplo, comia um docinho e ficava a tarde inteira naquela lombeira, naquele sono, naquele mal-estar. Por quê? Excesso de açúcar. Eu tava o tempo inteiro me entupindo ou de massa, ou de açúcar, ou de carboidrato simples. Então isso tudo faz a contribuição do teu mal-estar, de como você tá no seu dia a dia, e também vai contribuir o que você vai ter lá na frente, um infarto, um AVC, um problema hepático. Então a gente tem que pensar no agora
e também no futuro. E agora eu vou te dar 3 dicas para você colocar em prática os 30 dias sem açúcar na sua dieta. Primeira delas, tá? A primeira coisa que você tem que começar a fazer, tomar uma decisão. Tomar uma decisão é muito importante, né? Tem muita gente que fica ali esperando, deixa para amanhã, deixa para depois. Comece hoje, não espere amanhã, mês que vem, a dieta perfeita. Não, comece hoje, já comece retirando. E o que eu vou substituir o açúcar, doutora Bruna? Eu não consigo tomar meu café sem açúcar, eu não consigo ficar sem meu doce. Primeiro, você pode usar algumas experiências aí, se você gostar, né? Como, por exemplo, a estévia. Eu uso no meu dia a dia a estévia em pó, né? Então, por exemplo, se eu vou adoçar um suco, eu não tomo café, não gosto de café, mas tem gente que ama, né? Mas pode ser usado no café também. Se o teu café ficar muito amargo, a dica que eu te dou é troque de marca de café. Procure um café um pouquinho mais selecionado, um café mais gostoso, um café menos torrado, porque tem muita gente que consome aquele excesso de açúcar no café justamente porque tá tomando um café que é muito amargo, né? E daí precisa daquele mel para conseguir consumir o café, e daí não consegue, daí fica intolerável consumir o café sem o açúcar, né? Então procure outras marcas de café. Daí você pode usar também a estévia, a talmatina, que para mim são os melhores adoçantes hoje, né? Comprovados cientificamente que não tem ação contra os micro-organismos do teu intestino. Lógico, também tudo em excesso faz mal. E dê preferência, então, a esses que são mais naturais do que aspartame, do que outros tipos de adoçantes que são artificiais, tá? Se for para usar um outro tipo de adoçante, o xilitol seria... Bruna, não gosto do stevia, não me adapto ao stevia. Use o xilitol, então, que dos outros tipos de adoçantes, para mim, ainda é um dos melhores. Segunda dica, melhore a sua qualidade intestinal. Como que eu vou fazer isso, doutora Bruna? Primeiro, melhorando a quantidade de pré-bióticos e probióticos na sua alimentação. Então, você pode estar consumindo, por exemplo, mais fibras, mais verduras, mais legumes, né, que são pré-bióticos. Você pode estar consumindo também o kefir, a kombucha, que são probióticos naturais, e também utilizar os probióticos em pó ou em cápsula. Eu uso, por exemplo, o Disbiotrate, né, que é uma junção de algumas cepas para modular a saúde intestinal. Por quê? Muitas pessoas têm excesso de vontade de comer doce justamente porque a microbiota está toda desregulada, está com disbiose intestinal, e daí as superbactérias que ficam ali crescendo, as bactérias ruins que ficam crescendo no seu intestino, ficam pedindo açúcar, elas se alimentam de açúcar, inclusive. E daí você fica nesse ciclo, mais vontade de açúcar, alimenta elas, daí elas ficam pedindo mais. Então você tem que reequilibrar essa tua microbiota intestinal. Eu vou deixar aqui embaixo o link do que eu uso, que é o Disbiotrate, mas tem outros probióticos bons também, né, que dá para ser usado, modulado de acordo com a tua necessidade. Então, usar probióticos auxilia na redução desse excesso de vontade de comer doces. E a terceira dica que eu amo e uso como estratégia para vários pacientes na nossa clínica é o uso de suplementos que reduzem essa vontade de comer doce. 2 que eu mais gosto, picolinato de cromo, que é o cromo, né, que faz ali o aumento da sensibilidade à insulina, então vai ajudar você a melhorar a tua sensibilização à insulina, a tua resistência insulínica, e com isso você utilizar melhor a glicose do seu sangue, né, reduzindo então essa necessidade por mais glicose você ficar nesse ciclo. Então ela melhora a sensibilidade à insulina, reduz os níveis de glicemia, e junto aí com uma dieta com redução de açúcar, você vai sentir muita diferença em todos esses benefícios que eu falei. A dose usual é em torno de 200 microgramas por dia, que pode ser de 200 até 1000 microgramas, dependendo da pessoa, mas geralmente a gente faz em torno de 200 microgramas antes das refeições. Então a gente pode estar fazendo uma cápsula ali antes do café da manhã, antes do almoço, ou antes do almoço e do jantar, nas 2 principais refeições do seu dia. E o segundo suplemento que geralmente a gente associa com o picolinato de cromo, às vezes na mesma cápsula, é o 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, que é um aminoácido que se transforma em serotonina no nosso intestino, né? E a serotonina, que é o hormônio da felicidade, que muitas das pessoas estão com redução da produção de serotonina no intestino, justamente por conta daquela desbiose intestinal que eu expliquei aqui pra vocês, do uso do probiótico. E daí você fica pedindo por mais
doce, né, para poder aumentar essa sensação de bem-estar por conta dessa redução da serotonina e da dopamina natural. Então, quando a gente aumenta a serotonina, aumenta a produção desse hormônio, a gente dá mais bem-estar e reduz esse excesso de vontade de comer doce, de comer açúcar, né? A dose usual vai de 50 mg até 500 mg por dia, dependendo do paciente, né? Mas geralmente a gente começa ali em torno de 100 mg por dia, já é o suficiente antes também das refeições, vai estar ajudando demais. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do Inib Candy, que é uma fórmula que eu ajudei a ser desenvolvida para poder reduzir essa vontade de comer doce. Então vou deixar aqui o link para vocês, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês aproveitem essa oportunidade para colocar em prática a redução ou a retirada do açúcar da sua vida, né? E faça essa experiência por 30 dias para que você realmente consiga melhorar todas essas coisas que eu citei aqui no vídeo. Encaminhe esse vídeo aí para suas amigas, amigos e não deixe de assistir o próximo vídeo aqui embaixo, os melhores alimentos para os diabéticos e também das piores frutas que você não deve consumir se você for diabético e estiver tentando controlar a sua glicemia. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo. E deixa aqui, ó, o joinha para mim.